Acho que a gente devia dar uma salva de palmas para a Natasha, porque a Natasha com a filha, com a Helena aí, né, tentando ser mãe, tentando cantar, tentando ministrar para todos nós, um bom testemunho, né, do que multitask, e do que é ser mãe. Obrigado, Natasha. De fato, hoje de manhã, eu de repente vejo várias pessoas, encontrando pessoas que eu não tinha visto, algumas delas acho que há décadas, Nancy, é isso, né? Algumas pessoas desde os anos 70 que eu encontro hoje aqui, e vendo que a dona Ingrid, provavelmente uma das pessoas mais vividas, né, que está com a gente hoje, batizando bisneto, né? Então, eu estava lembrando que eu fui à casa dela com a Betinha, a Eliana, nos anos 70, né? Parece que eu estou ficando velho. Ver a vários de vocês com anos de caminhada, se encontrando nesse lugar, nesse domingo, com histórias, com testemunhos, ver também, né, as crianças, ver a Helena pulando na Natasha, né, tentando cantar junto. O que eu trago para nós nessa manhã, aliás, o tema que eu tenho para nós nessa manhã é uma gratidão a Deus pela igreja, graças a Deus pela igreja. É o título que eu procurei dar para essa palavra que eu tinha aqui hoje de manhã. E eu queria ler um texto de 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. Quando a gente se reúne aqui todos os domingos, mas uma vez por mês, a gente tem o que a gente chama o culto do Dorcas, onde a gente tem vocês lá do Dorcas vindo aqui, dirigindo a gente no louvor, mas onde a gente traz para a memória da igreja também o projeto social, o projeto Dorcas, que é uma forma de manter a gente ligado, né, para aquilo que a gente é vocacionado a fazer. Então, ter gente do Dorcas aqui, ter a Darclé falando do Dorcas aqui, é uma forma de lembrar a gente de vocação, de chamado, de serviço, de coisa que a gente pode fazer na vida. O Dorcas é essa memória, e a gente faz isso em conversa, né, com as Escrituras, com aquilo que Deus fala. Quando a gente se reúne no culto, a gente se submete a uma palavra, aquilo que Deus tem para nós, porque essa palavra que Deus tem para nós, ela é uma palavra que nos alimenta, ela é uma palavra que nos sustenta. Por isso eu quero ler para nós de 1 Pedro, hoje, 1 Pedro capítulo 2, os versículos 1, 3 e depois os 9 a 12, diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. E depois no versículo 9, desculpem, né, um pouco de trabalho lá para o pessoal que projeta, vocês, porém, a carta continua, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusem dos malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Algumas vezes, quando a gente abre
né, as escrituras, a gente lê algumas coisas que a gente diz, puxa, mas está difícil de entender, né? Porque, de fato, a gente está encontrando um texto, uma palavra que tem anos, que, de repente, usa uma outra linguagem, que fala para uma outra realidade, um outro contexto, usa palavras que a gente não está, de repente, acostumado a usar, né? Mas 1 Pedro, essa carta de 1 Pedro, ela tem sido uma dessas cartas que tem acompanhado a minha vida, né? E que de tempos em tempos ela volta para a minha memória, né? Acho que todos nós temos coisas assim, né? Temos coisas mais chegadas, temos coisas mais pertinentes, temos coisas que voltam à nossa memória, né? O que volta à nossa memória? O que alimenta a nossa memória? O que alimenta a nossa vida? Então, quando eu pensei nesse tema, graças a Deus pela igreja, foi 1 Pedro que voltou à minha memória, porque eu sei que entre os vários livros da Bíblia, esse é um dos que eu tenho olhado mais vezes do que outros. E por que eu tenho olhado mais vezes para 1 Pedro do que outros? É porque eu creio que essa é uma carta que traz uma mensagem sempre de novo para nós. Ela é uma carta escrita há muito tempo atrás, claro. Ela é uma carta que nasce na prisão, em Roma. Ela é uma carta que é endereçada para igrejas longe de Roma, na Ásia Menor, pequenas igrejas, né? Onde você tem alguém que está na prisão, o Pedro, e diz, puxa, mas o que está acontecendo lá com aquelas pequenas igrejas? Eu queria mandar uma carta para elas, eu queria mandar uma carta, o que eu escrevo nessa carta? Então, a gente, ao encontrar 1 Pedro, a gente tem uma palavra pensada, né? Coisas que passaram pelo coração. Pedro teve muito tempo para pensar na prisão e dizer, puxa, o que eu vou escrever? O que eu vou escrever? O que eu vou escrever? E a carta nasce desse coração pastoral. E ela é uma carta mandada para pessoas que provavelmente, em grande parte, eram migrantes urbanos, eram pessoas pobres, que se encontravam nessas pequenas cidades na Ásia Menor, como hoje a gente diria, como refugiados, como imigrantes. Algumas mulheres provavelmente também faziam parte daquela igreja, pequenas igrejas, né? E o Pedro diz para eles, olha, eu queria lembrar a vocês que Deus alcançou vocês. Eu queria que vocês lembrassem que Deus encontrou vocês e que esse encontro de Deus com vocês modificou a vida de vocês. Esse encontro de Deus, ele trouxe um novo alento, uma nova esperança, um novo rumo para a vida de vocês. Sem essa palavra, sem esse encontro, vocês estavam soltos. Vocês estavam sem identidade, vocês estavam sem comunidade, vocês eram pessoas, andarilhos, forasteiros, peregrinos, são palavras que 1 Pedro usa. E então, vocês foram encontrados por Deus, vocês foram encontrados pelo Evangelho, e esse encontro com o Evangelho fez com que vocês tivessem uma redescoberta para a vida. Vocês encontrassem gente que vocês nunca tinham conhecido, vocês encontrassem um sentido de vida que vocês não tinham encontrado, porque vocês se sentiam perdidos, pessoas soltas, e vocês encontraram uma esperança que vocês não tinham. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz sempre de novo, é isso que Deus fez ontem, é isso que Deus faz hoje. Ele nos encontra às vezes nos momentos mais complicados da vida, Ele nos encontra nos momentos mais difíceis da vida, e Ele diz, olha, vocês não estão sozinhos, vocês não precisam viver de uma forma como Pedro usa, né, a palavra, de uma forma carnal, vocês não precisam viver simplesmente limitados às desesperanças de vocês, né? Ao se encontrar comigo, eu quero dar para vocês um novo alento de vida, eu quero dar para vocês uma nova esperança, eu quero dar para vocês uma nova comunidade. Quando eu falo
por isso, do tema de hoje, graças a Deus pela igreja, eu estou falando disso. A igreja é o lugar de pessoas que foram encontradas por Deus em diferentes momentos da sua vida e que sempre de novo são encontradas por Deus, para que ao serem encontradas por Deus, encontrem comunidade, pertença, se saibam vinculados uns aos outros, pessoas que têm histórias em comum, pessoas que têm memórias de tempos que passaram, e que têm memórias do cuidado, da fidelidade de Deus no decorrer da vida e no decorrer dos anos. Mas pessoas também que vêm sempre pessoas novas que chegam, pessoas que a gente descobre e encontra no caminho, e que ao encontrar no caminho a gente vai estabelecendo com elas e com eles novos vínculos, nova comunidade. Eu falei antes da Natasha. Natasha é uma dessas pessoas que tem estado aqui, que está lá no Dorcas, junto com outros que estão chegando, né? Ainda que a filha esteja, né, subindo por ela, né? E ela é magrinha, né? Ela aguentou bem a menina, né? A comunidade de fé é essa comunidade de pessoas diferentes, porque elas se sabem encontradas por Deus e elas se sabem suportadas e apoiadas por Deus. E uma das notas de 1 Pedro é que ele diz: olha, vocês que são essa comunidade que Deus chamou, essa comunidade que Deus formou, vocês têm um papel na sociedade. Vocês têm um papel no mundo no qual a gente vive. Vocês precisam, e nós usamos essa palavra, vocês precisam e podem ter uma conduta exemplar na sociedade. Vocês são convidados a fazer o bem, a cuidar dos outros. E a igreja precisa, e é esse lugar que se sabe cuidada por Deus, e que é chamada a cuidar dos outros. E quando a Darkley vem aqui e diz: olha, nós vivemos uma realidade no Dorcas, que é uma realidade onde as crianças têm fome. E quando a Darkley diz que é sexta-feira à tarde, que de repente tem uma última refeição, até na terça, isso é fome. E a igreja precisa estar lá. E à medida em que ela é uma igreja que está lá, a criança é alimentada. Esse texto de 1 Pedro, de fato, veio à minha memória. Eu acho que foi sábado passado, foi domingo, uma coisa assim. Eu passei uma semana e pouco na Venezuela. Eu estou voltando da Venezuela. No domingo de manhã eu preguei numa igreja reformada em Las Teques, da Venezuela. E ao estarmos ali, e eles estavam inaugurando o mês da Bíblia naquela igreja reformada, havia um menino. E o menino estava lendo um texto para a gente, vários adultos ao redor lendo, o menino lendo. O menino estava olhando para as letras e ele acompanhava com o dedo a leitura. Para variar, eu já fico meio inquieto, porque estava demorando, não é? Estava demorando e de repente uma senhora veio e disse para mim: ele está aprendendo a ler. E ele está aprendendo a ler aqui, na igreja, porque na escola eles não estão aprendendo. A realidade é que na Venezuela, em muitos lugares, há apenas aulas 2 ou 3 dias por semana, porque os professores ganham tão pouco que eles foram dispensados para procurar outro emprego, para poder sobreviver. As crianças não aprendem. Quando a igreja se abre como um espaço onde as crianças podem aprender a ler, Deus é glorificado. Quando as crianças são alimentadas, Deus é glorificado. Porque Deus é um Deus
que cuida. Deus é um Deus que nos encontra. Deus é um Deus que forma comunidades, que são comunidades que adoram a Deus, que cuidam uns dos outros e que servem ao próximo. Graças a Deus pela igreja. Às vezes a igreja é complicada, às vezes a igreja é difícil. Eu sei disso. Eu sou complicado. Eu complico. Você não? Às vezes a igreja se torna um negócio. Tem interesses outros. Às vezes os líderes da igreja tomam decisões erradas, às vezes eles tomam decisões certas. Não é, Jacques? Às vezes a gente, como pastor, toma decisões erradas. Às vezes até a gente toma decisões certas. Mas a nossa vocação não depende de nós. A nossa vocação depende de Deus. Deus nos chama para si. Deus nos traz uma mensagem e uma palavra que nos alimenta e nos sustenta. Deus nos coloca no universo de uma comunidade que estabelece vínculos e laços que nos sustentam nas horas mais difíceis, nos momentos mais complicados. Deus nos dá uma vocação no mundo no qual nós vivemos. Uma vocação longe, uma vocação perto. Hoje, no final do culto, Jackson quer nos dirigir na oração, onde nós podemos orar pelas vítimas, lá do Rio Grande do Sul. A igreja está presente. Lá na igreja, nas cidades de Mussum, de Lajeado, né? E alguns de vocês têm acompanhado, né? Acompanhado diferentes ministérios que estão presentes, e isso foi uma mensagem de ontem. Orem pela gente, nós estamos aqui. Um dos meus amigos, Cassiano, disse, eu estou aqui. Hoje ele me mandou uma mensagem, ele disse, olha, eu estou tendo que dirigir ambulância aqui. Ele mora em São Paulo. Ele foi para lá porque ele trabalha com a Aliança pela Vida, que é justamente uma aliança que está presente nas horas das emergências. Ele diz, eu estou tendo que dirigir uma ambulância aqui. Ele diz, mas isso está bem, porque eu estou conseguindo chegar onde eu não chegaria. Ontem, o Daniel Caos, de repente, você nunca ouviu o nome dele. Alguns aqui da comunidade sim conhecem, porque Daniel Caos, com a sua família, são missionários na Espanha, e essa igreja ajuda a sustentá-los. E o Daniel Caos disse, olha, ontem nós tínhamos planejado termos um dia tranquilo, mas então teve o terremoto em Marrocos. E as igrejas estão tentando levantar recursos para ajudar as vítimas do terremoto em Marrocos. É longe, é perto, é ao nosso redor, é distante de nós. Nós vivemos uma realidade de tanta necessidade, nós vivemos uma realidade de tanta dor, nós vivemos uma realidade de tanta fome, nós vivemos uma realidade de tanta briga, nós vivemos uma realidade de tanta confusão. Uma confusão que nos machuca e que nós machucamos, uma confusão que nos deixa sozinhos e que nós abandonamos. E é em meio a essa realidade que Deus levanta a sua igreja. Porque Deus não desiste da sua igreja. Porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de si mesmo. Deus não desiste de si mesmo, e porque Ele é um Deus que não desiste de si mesmo, porque Ele é um Deus de amor, porque Ele é um Deus de graça, porque Ele é um Deus de cuidado, porque Ele é um Deus de salvação, é que Ele sempre de novo vem e nos alcança, é que Ele sempre de novo vem e nos abraça, é que Ele sempre de novo vem e nos diz uma palavra, e a palavra que Ele tem para nós é dizer, eu te amo. E a palavra que Ele tem para nós é dizer, eu me importo com você. A palavra que Ele tem a dizer para nós é que eu quero que você conviva numa comunidade, que seja uma comunidade de cuidado, e uma comunidade de esperança, e uma comunidade de testemunho. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste da sua igreja. Seja na tenra infância, seja na idade avançada, seja no leito do hospital,
seja na força da juventude, seja na hora matrimonial mais bonita ou mais tensa, Deus não desiste. E continuamente Ele é o Deus que nos alimenta, Ele é o Deus que nos sustenta. Portanto, disse Pedro, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu queria que você saísse da igreja hoje com a memória da bondade de Deus. Eu queria que você saísse hoje daqui sabendo, Deus é bom. E Ele é bom em todo o tempo. Deus cuida. E Ele cuida sempre. Deus restaura nos momentos mais difíceis. Deus salva. E Jesus Cristo é o sinal maior disso que Deus sempre quer fazer em nós e através de nós. Saia daqui hoje sabendo, Deus é bom. Deixe-se cuidar por Ele. Segundo, eu queria que você saísse daqui hoje sabendo que você não precisa andar sozinho. Que há uma comunidade de humanos que às vezes está bem, às vezes está ruim, é uma comunidade, mas é uma comunidade de fé sustentada por Ele, que Deus nos coloca na comunidade e que essa comunidade nos estabelece vínculos de fé e de uma pertença que tem o toque do divino e do sagrado. Nós somos parte da comunidade de Deus. E que você saísse daqui hoje sabendo que essa comunidade tem uma missão no mundo no qual nós vivemos. E que essa missão, ela é uma missão de testemunha. Sermos testemunhas da bondade de Deus, sermos testemunhas do cuidado de Deus, sermos testemunhas da comunidade que Deus forma e sermos testemunhas do amor de Deus na sociedade, no mundo no qual nós vivemos. Ora de um jeito, ora do outro, ora longe, ora perto, ora no projeto Dorcas, ora nos pequenos grupos, ora em programas de evangelização, ora no contato com os vizinhos, nos mais diferentes momentos. A igreja é composta de pessoas como você e eu, que têm a vocação de viver uma vida exemplar na sociedade na qual nós vivemos e de praticar o bem, para que todos saibam que Deus é bom. E Ele é bom em todo o tempo.